Queridos amigos e amigas do nosso canal NEP Honor Abreu, bem-vindos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que os recursos da internet nos proporcionam a que tenhamos contato com o Evangelho do Cristo ou com a doutrina espírita no melhor horário para nós, aquele horário em que nós nos recolhemos em nossa intimidade e procuramos o contato com a espiritualidade amiga para absorvermos estes ensinamentos que são imorredouros e que penetram sempre no nosso íntimo, nos tornando melhores pessoas. Hoje nós vamos dando continuidade ao capítulo 3 do livro Emmanuel, onde no tópico será observado o cristianismo em suas origens. Que possamos ter um bom estudo. E Emmanuel começa este tópico trazendo para nós: edificante é a investigação, o estudo acerca do cristianismo nos primeiros tempos de sua história. Edificante lembrarmos as apagadas figuras de pescadores humildes, grosseiros e quase analfabetos a enfrentarem o extraordinário e secular edifício erguido pelos triunfos romanos, observando a sua reforma integral. É impressionante observarmos a grandiosidade da mensagem do Cristo e o seu cuidado em preparar os seus emissários, pessoas humildes, pessoas que eram marginalizadas naquela época, eram consideradas a parte mais baixa da hierarquia de Jerusalém e de toda a Palestina naquele momento. E Jesus, com muito cuidado, foi ensinando, foi transmitindo o seu conhecimento para estes humildes pescadores, de modo a que eles pudessem expandir essa mensagem, levá-las para todos os cantos do mundo conhecido. É lógico que, com o tempo, se juntaram a estes humildes pescadores pessoas um pouco mais cultas. Dentro dos discípulos, nós temos a figura de Mateus, que já tinha noções de contabilidade, que já tinha noções da escrita e que muito provavelmente, além do hebraico, além do aramaico, já falava o grego e talvez, quem sabe, até o latim. Mas depois se juntou Paulo de Tarso, que era cidadão romano, tinha toda a cultura, porque foi educado nos grandes centros, era uma pessoa culta, e coube a ele levar a mensagem do Cristo para fora daquela região pequena de Israel. E assim se propagou essa mensagem que se tornou imortal e que nos beneficia até os dias de hoje. E é sempre fruto de muito estudo. E quanto mais estudamos, mais percebemos o quanto ainda nos resta aprendermos dessa mensagem que veio do Cristo, revelando para todos nós o Deus de amor, o Deus de infinita bondade e de infinita sabedoria. E Emmanuel continua: afrontando a morte em todos os caminhos, reconheceram em breve que inúmeros espíritos oprimidos os aguardavam e com eles se transformavam em anunciadores da causa do Divino Mestre. A mensagem do Cristo, pelo seu conteúdo e por tudo aquilo que ele fez e principalmente a quem ele se dirigiu, os deserdados, os humilhados, aqueles que não tinham os menores direitos, calou fundamente no coração deste povo. E eles conseguiram compreender, de maneira nem que superficial, estes ensinamentos. E isso foi transformando gradualmente este povo, que começou a ver que sofrimento era sinônimo de fartura no reino de Deus, que aqueles oprimidos seriam enaltecidos, de que aqueles humilhados teriam a porta de entrada aberta para um reino de justiça, um reino de amor, de harmonia e de paz. E essa mensagem
cada vez mais foi fortalecendo aquele povo, que começaram a se unir e começaram a viver dentro da sua capacidade de entendimento a mensagem do Cristo. E isso foi calando fundo e foi fazendo com que cada vez mais aqueles sofredores, que eram muitos, se despertassem para essa mensagem de consolação, essa mensagem de otimismo, essa mensagem que fazia com que eles olhassem o futuro de uma maneira mais amena, mais alegre, com esperanças renovadas de que este reino de Deus um dia virá para cada um deles. E assim se foi gradualmente espalhando-se a Boa Nova. Ela foi transmitida de boca a boca. Ela foi transmitida através daquela forma tão carinhosa com que eles passaram a compartilhar este mesmo Evangelho. E foi ganhando força e foi ganhando adeptos, cada vez mais instruídos, cada vez mais compreendendo a beleza e a realidade desta mensagem que estava sendo transformadora para todos os povos. Emmanuel prossegue. A história da Igreja cristã nos primitivos séculos está cheia de heroísmos santificantes e de redentoras abnegações. Nas 10 principais perseguições aos cristãos, de Nero a Diocleciano, vemos pelo testemunho da história gestos de beleza moral, dignos de monumentos imperecíveis. Foi assim que, contando com a animadversão das autoridades da filosofia em voga na época, os seguidores do Cristo sentiram forte amparo na voz esclarecida de Tertuliano, de Clemente de Alexandria e de Orígenes, entre outras, sumidades do tempo. É lógico que Roma, com todo o seu poder, começou a se sentir incomodada com estes cristãos, bem como os sacerdotes do Templo de Jerusalém. E começou-se perseguições, primeiro dentro de Jerusalém, aos cristãos, encabeçada inicialmente com Saulo de Tarso, que, por razões que o livro Paulo Estevão nos traz de maneira tão clara e tão bela, começou implacavelmente a perseguir e a promover a morte de maneira muito dolorosa a estes cristãos. Depois, a própria Roma se revoltou contra esses cristãos, principalmente na mente desvairada de Nero, que acusou os cristãos pela responsabilidade do grande incêndio que assolou Roma, e que foi originada pelo próprio Nero. E ele, vendo que as consequências seriam muito severas se ele assumisse a culpa, jogou a culpa nesses cristãos com mania de acenderem velas para orar nas sombras, nas penumbras das catacumbas. Foram eles os responsáveis por este incêndio. E aí, até Diocleciano, muitos séculos depois, a perseguição contra os cristãos foram implacáveis. E muitos deles tiveram mortes dentro daquelas rituais que era tão em moda naquela época e que alegravam os romanos. Ali no Coliseu, vítimas de feras, vítimas de gladiadores, morrendo de maneira heróica, cantando hinos de louvor ao Deus e ao Cristo. E é lógico, muito bem assessorados pela espiritualidade amiga que os envolviam em muito calor, em muita suavidade, e a grande maioria já estavam desligados do corpo, mesmo antes da morte, de forma tão cruel e tão violenta que eles sofriam. E gradualmente, com a expansão do cristianismo por Roma e por todo o mundo conhecido na época, grandes pensadores começaram a se pronunciar, a escrever em livros e a buscar defender o cristianismo.
O primeiro deles foi Tertuliano, que nasceu por volta de 160 depois de Cristo, em Cartago, hoje atual Tunísia. Ele foi um apologista cristão. Apologista é aquele que escreve defendendo o cristianismo. Ele pediu que se fosse respeitado a liberdade dos cristãos proferirem a sua fé. Ele escreveu o livro Apologética, que teve grande repercussão na sua época. E ele desenvolveu polêmica contra aqueles pagãos, aqueles que começaram a escrever heresias contra os ensinamentos originais do Cristo. E ele foi, e é considerado até hoje, como o primeiro a produzir literatura cristã em latim. E assim, fazendo com que se desenvolvesse em Roma um conhecimento mais profundo dos ensinamentos do Cristo. Também é notável a figura de Clemente de Alexandria, que viveu ali por volta de 150 a 215 depois de Cristo. Ele foi um teólogo, ele também foi um apologista, também defendeu, e era grego, porque ele nasceu em Atenas. E ele tinha grande conhecimento, e ele também defendeu a fraternidade e a repartição das riquezas entre os homens, sempre observando o livre-arbítrio, a liberdade de cada um. Ele foi muito erudito, naquela época que a grande maioria dos cristãos eram poucos letrados. Ele desenvolveu argumentos muito lógicos e convincentes, baseado nas escrituras e na filosofia. E ele foi também uma base em que a igreja cristã original se formou. Porém, dentre todos eles, uma das figuras mais notáveis foi Orígenes, ou Orígenes de Alexandria, como também ficou conhecido. Ele foi filósofo, ele foi um grande estudioso e teve muitos escritos cristãos. E estes seus escritos fez com que outros pensadores começassem a estudar a fundo os ensinamentos do Cristo e, por sua vez, também começarem a escrever teses, documentos e filosofia com base no cristianismo. E aí se criou toda uma escola que se chamou escola catequética, que é o catecismo, que é o ensinamento dos fundamentos do cristianidade, da filosofia cristã, dando base mais concreta para que este movimento se fortalecesse e agora, com estes grandes pensadores, pudesse se expandir ainda mais, tendo toda uma base teórica e lógica para tudo que o Cristo nos deixou. E assim, nós encerramos este lindo capítulo do dia de hoje. E eu aguardo vocês para na semana que vem darmos continuidade. E fica aqui um pedido. Se você tem acompanhado, coloque lá o seu like, distribua o link para que mais pessoas possam ter contato com este livro brilhante de Emmanuel, que é tão esclarecedor. Aliás, como tudo o que Emmanuel nos oferece. Fiquem com Deus e até breve.